Bom dia, é com muita saudade que eu começo essa segunda aula do segundo trimestre, desejando que todos estejam muito bem e que dentro em breve voltemos todos à nossa normalidade e ainda melhor do que antes. Vamos ter mais um pouquinho de paciência e vamos começar então a nossa segunda aula. Gente, essa aula ela vai tratar da segunda lei de Newton, tá? Ou princípio fundamental da dinâmica. Estamos no capítulo 6 e antes que eu esqueça, ali já tem a tarefa para vocês do exercício 3 até o exercício 7 da página 114, tá? Então, aqui nós vamos falar princípio fundamental da dinâmica ou segunda lei de Newton, mas antes disso, vamos fazer uma rápida retrospectiva na primeira aula do segundo trimestre, onde nós falamos de alguns conceitos básicos da dinâmica, de forças, e nós falamos também da primeira lei de Newton. O que dizia a primeira lei de Newton? Lei da inércia. Todo corpo tende a permanecer no seu estado natural, ou seja, se ele está em repouso, tende a permanecer em repouso. Se ele está em movimento retilíneo uniforme, tende a permanecer em MRU. Por que isso acontece? Porque esse corpo não tem forças atuando, ou se existirem a soma das forças dá zero. Ou seja, se sobre um corpo a força resultante é zero, só tem duas possibilidades. Ou esse corpo está em repouso, ou ele está em movimento retilíneo uniforme. E aí vem a pergunta, e se sobre um corpo existem forças e a resultante não é nula? O que está acontecendo com esse corpo? Nós já sabemos, ele não está em repouso e ele não está em MRU. Ou ele está aumentando a sua velocidade, ou ele está perdendo a velocidade ou fazendo curva. Essas são as possibilidades neste caso. E é exatamente isso que nós vamos tratar na aula de hoje. Um corpo em que a força resultante é diferente de zero. Então vamos fazer aqui um exemplo. Eu tenho um corpo de massa M, um corpo qualquer que tem uma massa, e sobre esse corpo atuam duas forças, a força F1 e a força F2. Vocês visualizam aqui a direção e o sentido destas forças. E eu quero saber, então vocês já sabem, se tem duas forças atuando nessas direções e nesse sentido, a resultante é diferente de zero. Ela não pode ser zero. E quanto que é essa resultante? É a soma vetorial dessas duas forças. Gente, fazendo uma brechinha aqui para vocês. Estudem vetores. Nós vimos no primeiro trimestre que vetor é de suma importância, soma vetorial. Voltando. Então, aqui, a força resultante é a soma vetorial de F1 e F2. Logo, a soma vetorial vai ser essa diagonal aqui, nesta direção horizontal, nesse sentido para a direita. É exatamente isso a força resultante. Então, aqui eu já descobri que sobre esse corpo, a força resultante é diferente de zero, ela tem esse módulo, essa direção e esse sentido. Só mais uma coisinha. Força resultante, o que quer dizer? Se nesse corpo atuasse apenas a força F1 e F2, ele se deslocaria no mesmo sentido de direção que se tivesse apenas atuando esta força FR aqui, porque força resultante é a soma vetorial dessas duas forças F1 e F2. As leis de Newton, elas são fáceis, elas não são complicadas, de jeito nenhum, nenhuma das leis. Contudo, elas têm muitas aplicações, por isso que se faz necessário resolver exercício, porque cada um tem a sua particularidade. Por isso que além daqueles exercícios ali, nós vamos enviar listas de exercícios e façam os exercícios. É só assim que a gente aprende. Agora então, vamos falar da segunda lei de Newton. O que diz a segunda lei de Newton? A segunda lei de Newton, ela diz que a aceleração que um corpo adquire é diretamente proporcional à força resultante que atua sobre este corpo e inversamente proporcional à sua massa. Ou seja, sobre um corpo, quanto maior a força resultante, maior a aceleração que ele vai adquirir, tá? O que é a aceleração? É a variação da velocidade. E quanto maior a massa, obviamente, menor a aceleração. E aí nós podemos equacionar a segunda lei de Newton dessa forma aqui. Força resultante é o produto da massa, que é um escalar,
vezes a aceleração. Então aqui nós vimos que força resultante, vetor, é igual a massa escalar vezes a aceleração, que é uma grandeza vetorial também. Logo, a força resultante e a aceleração, eles possuem sempre a mesma direção e o mesmo sentido. Então aqui eu coloquei um exemplo onde eu tenho dois corpos de massas diferentes. O corpo M1 tem uma massa menor do que o corpo de massa M2. E eu vou aplicar sobre esses corpos a mesma força resultante. O que vai acontecer? O primeiro corpo vai criar, vai gerar uma aceleração, que é a força resultante sobre a sua massa. E o corpo 2, uma outra aceleração, que é a mesma força resultante aqui, sobre a massa dele, que é maior. Pergunto a vocês, qual dos dois vai adquirir maior aceleração? É óbvio, né? É intuitivo isso daí, não é verdade? Bom, vai adquirir maior aceleração o corpo que tem menor massa, tá? Uma vez que massa é a medida da inércia, já falo disso. Então, olhem só. Neste caso, em que o corpo M1 tem massa menor que o corpo M2, ele adquiriu uma maior aceleração. E é um tanto óbvio. Imaginem a situação. Eu vou empurrar uma cadeira de plástico, uma cadeira pequena, leve, massa bem pequena, e vou empurrar um armário cheio de livros que tem uma massa muito grande. E eu vou aplicar a mesma força nos dois. Qual dos dois eu vou conseguir, primeiro, colocar mais facilmente em movimento? A cadeira. Segundo, qual dos dois vai adquirir maior aceleração? A cadeira, porque tem menor massa. Então, a segunda lei de Newton, que diz que a aceleração está diretamente proporcional, proporcional à sua força resultante, inversamente proporcional à sua massa, aqui explica, a massa da cadeira é menor, logo ela vai adquirir maior aceleração do que esse armário que nós empurramos, que tem uma maior massa, logo menor aceleração, tá? Então, quanto maior a massa, menor a aceleração para a mesma força. Quanto menor a massa, maior a aceleração. Então, gente, ficou claro a segunda lei de Newton? A aceleração está diretamente relacionada com a força resultante, inversamente proporcional à massa. Ou seja, sobre um corpo, vou aplicar uma força maior, ele vai adquirir uma aceleração maior, tá? E logo, se esse corpo tem uma massa menor, com a mesma força, ele vai adquirir uma aceleração maior. Menor a massa, maior a aceleração. Qual a unidade de força? Só fazendo aqui um lembrete. Força é massa vezes aceleração. Força, a unidade no sistema internacional é Newton. Massa, a unidade no sistema internacional, quilograma. Aceleração, metro por segundo ao quadrado. Logo, Newton é igual a quilograma vezes metro por segundo ao quadrado, tá? Tanto faz colocar Newton ou quilograma vezes metro por segundo ao quadrado? Sim, tanto faz. Ficou claro até aqui? Então agora nós vamos falar da força-peso. O que é força-peso? Força-peso é a força com que a Terra atrai todos os corpos. Então, por exemplo, na superfície da Terra, eu pego essa bolinha, vocês estão vendo a bolinha aqui da Coca-Cola? Se eu solto a bolinha, o que vai acontecer? Ela vai cair, tá? Ela vai descer. Por que ela vai descer? Porque a Terra está atraindo essa bolinha. Então, você solta e a Terra atrai. Atrai com que força? Força-peso. No momento que a bolinha está caindo, quais forças atuam sobre a bolinha? Apenas a força-peso, tá? Então, a força resultante, que é igual a massa vezes a aceleração, no momento que a bolinha está caindo, a força resultante é apenas a força-peso. Então, peso é igual a massa da bolinha vezes a aceleração. Que aceleração que é essa? A aceleração da gravidade. Aproximadamente 9,8 metros por segundo ao quadrado, tá? Então, assim nós definimos a força-peso. Gente, espero que tenha ficado clara essa aula. Fiquem com Deus. Até a próxima aula. Um beijo.